Olá, bem-vindo de volta ao Legale. Você sabia que a pós online do Legale tem nota máxima do MEC? Eu sou o professor Antero Arantes Martins, sou coordenador e professor da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Legale. Você está no Top 30, um curso que trata dos 30 temas mais empolgantes, mais interessantes de direito material e de direito processual do trabalho. Hoje nós estamos no tema número 20. O tema número 20 trata dos honorários advocatícios, né? Um tema palpitante e emocionante, não é? Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, é só vir aqui na descrição do curso que você encontra lá o acesso a todos os vídeos anteriores para ver e rever quantas vezes você quiser. Pois é, honorários advocatícios, eu costumo brincar aqui nos cursos presenciais, que honorários advocatícios para o advogado trabalhista é que nem aquele brinquedo que a criança sempre quis e pediu para o pai, pediu, ficou anos pedindo, um dia o pai comprou e deu presente para a criança abriu e descobriu que aquele brinquedo não era legal, né? E agora não quer mais o brinquedo. Pois é, os advogados lutaram muito para que tivesse honorários advocatícios sucumbenciais na Justiça do Trabalho. E eles vieram com o artigo 791A, só que vieram também para o trabalhador, né? E hoje tem muito trabalhador que não quer entrar com a ação na Justiça do Trabalho porque tem medo de ter que pagar honorários advocatícios. Então, nós verificamos muita gente falando coisas a respeito disso. Recentemente, o nosso presidente Jair Bolsonaro disse que a reforma trabalhista foi um sucesso porque as ações trabalhistas caíram pela metade no ano de 2018. É verdade, mas o que o nosso presidente não sabe é que elas não caíram pela metade porque as leis melhoraram as relações de trabalho. Elas caíram pela metade porque os trabalhadores estão com medo de entrar com a ação porque agora tem honorários advocatícios. Nós veremos que nem sempre esses medos têm fundamento. A questão é dar uma estudadinha. Primeiro vamos ver como ficou o texto legal, depois a gente faz alguns comentários, ok? Vamos lá. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre 5% e 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico ou do valor da causa. Na hipótese de procedência parcial, eu pulei aqui 2 parágrafos que não tinha tanta importância. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitra honorários de sucumbência recíproca. Isso aqui garante que existe honorários também para o advogado do réu, vedada a compensação entre os honorários. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações de sucumbência ficarão em condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se depois deste prazo. Então, algumas anotações importantes. Esta regra só vale para as ações ajuizadas depois de 11/11/2017. Para as ações anteriores não vale. Quem diz isso? A Instrução Normativa 41, no seu artigo 6º, diz isso. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, também diz isso, né? Que a lei não retroagirá para atingir ato jurídico perfeito. O artigo 14 do CPC também diz isso. A norma processual pega os processos em vigor, mas respeita as situações já consolidadas. Então, esse regramento, honorários advocatícios por simples sucumbência, só para as ações posteriores a 11/11/2017. É devido para o advogado do autor no caso de procedência, é devido para o advogado do réu no caso de improcedência, é devido para o advogado, para ambos, no caso de procedência parcial. O que nós precisamos explicar? Procedência parcial não é dentro de cada pedido, mas é entre um pedido e outro. Por exemplo, o reclamante fez um pedido de 2 horas extras por dia. O juiz condenou em 1 hora extra por dia. O reclamante pediu insalubridade em grau máximo. O juiz condenou em insalubridade em grau médio.
O reclamante pediu dano moral de 20 mil reais, o juiz deu o dano moral de 5 mil reais. Esta sentença é procedente em parte, não há dúvida, mas ela não tem sucumbência parcial, porque o reclamante ganhou todas as ações que ele pediu, e ainda que não tudo que ele pediu dentro de cada ação. Ok, gente? Então, quando é que eu tenho uma situação de sucumbência parcial? O reclamante pediu hora extra, ganhou. Pediu insalubridade, ganhou. Pediu dano moral, perdeu. Improcedente a ação de dano moral. A sentença é procedente em parte, mas o que acontece é que a hora extra é procedente, a insalubridade é procedente, mas o dano moral é improcedente. E aí sim eu tenho uma procedência parcial. Então, tenham atenção em relação a isso. E eu tenho, se vocês quiserem procurar no site do tribunal, www.trt2.jus.br, faz uma pesquisa lá com o meu nome de relator, Antero Arantes Martins, e vocês vão encontrar vários acordos. Coloca lá honorários advocatícios, tem vários acordos tratando disso. A sucumbência parcial, ela não é intrapedido, ela não é dentro do pedido, ela é entre pedidos. Se eu tenho um positivo, um negativo, eu tenho procedência parcial. Agora, se eu tenho o primeiro positivo, ainda que não tudo, o segundo positivo, ainda que não tudo, eu não tenho sucumbência parcial. Muito bem. Os honorários advocatícios do autor, como é que eu calculo? Põe na tela aqui. Eu calculo os honorários do autor assim, pela soma da liquidação de sentença. Mas se for uma sentença líquida, não vai ter liquidação de sentença. Então, o proveito econômico. E se não tiver proveito econômico, então o valor da causa. E do réu? Do réu, como é que eu calculo os honorários advocatícios? A soma do valor dos pedidos julgados improcedentes. Ok? Outra coisa importante. Não são devidos honorários advocatícios por causalidade, ou seja, não tem honorários advocatícios no arquivamento e na extinção sem resolução do mérito. Por quê? Nesses casos, não tem vencidos e vencedores. A CLT, diferente do CPC, a CLT não tem honorários advocatícios por causalidade. Ela só tem por sucumbência. Sucumbência significa um ganhou, outro perdeu. No arquivamento e na extinção sem resolução do mérito, não há vencidos e vencedores. Portanto, não há, repito, não há honorários advocatícios. Uma última coisa que eu queria dizer é o seguinte: se for honorários do beneficiário de justiça gratuita, ele fica com aquela... Ele é condenado, a lei manda condenar, mas ele não pode ser executado por 2 anos. E passados esses 2 anos, ele não pode mais ser condenado. Desde que nesses 2 anos ele não perca a condição de pobreza, não é? Quando a lei diz crédito capaz de suportar a despesa, não é crédito matematicamente superior. Ele foi condenado, houve uma condenação, ele ganhou 10 mil e foi condenado a pagar 9 mil de honorários advocatícios. Claro que não, quem ganha 10 mil continua sendo pobre, e quem é pobre não paga. Então, quando a lei fala crédito capaz de suportar a despesa, é crédito capaz de retirá-lo da condição de pobreza. E a última coisa, por favor, atenção, artigo 1707 do Código Civil, seja ele beneficiário da justiça gratuita ou não, não é possível compensar honorários advocatícios do advogado da reclamada com crédito trabalhista do reclamante, porque os alimentos não se sujeitam à compensação ou penhora. Artigo 1707 do Código Civil. Mesmo que o reclamante não seja pobre e que ele tenha que pagar, não pode descontar do crédito dele. O advogado do réu tem que promover a execução, penhora, tudo como ele promove em relação ao empregador, o advogado do empregador tem que promover em relação a ele. Ok, gente? Artigo 1707 do Código Civil. Dá uma olhadinha lá. Bom, com isso, e já estourando muito tempo, a gente está encerrando o tema 20 do Top 30, honorários advocatícios. Gostou? Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Não gostou? Escreva aqui o seu comentário, explique pra gente o que você não gostou,
para a gente poder melhorar nos próximos cursos. E se você quiser conhecer mais sobre o Legale, entre no nosso site ou telefone para a gente e descubra tudo o que o Legale tem para oferecer para você. Assista também os nossos vídeos no YouTube e eu espero você nos próximos cursos. Até mais!